mis amores, hola meninos, mis cariños, mi primer año. Como estamos, carinhos? Chegamos à nossa aula número 9. E o que será que a prof trouxe para a aula número 9 hoje? Simbora lá? Vamos às nossas habilidades, que a professora fala demais. Conhecer a função e o uso de verbos, artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Nossa aula hoje nós vamos falar de verbos. Ai, professora, eu não gosto muito quando a aula é de gramática. Ah, gente, é tão legal, é tão gostoso falar dos verbos regulares, dos verbos pronominais, dos verbos irregulares ser e estar, e o haver e o tener também. E hoje a gente vai fazer uma viagem para um país que, olha, vou te contar, vocês vão amar. Nós vamos para Costa Rica. Então, simbora. É muito conteúdo, então não vamos perder tanto tempo, né? O que são verbos regulares? No geral, o verbo regular é aquele que segue um mesmo modelo de conjugação, ou seja, ele vai ter sempre a mesma sequência, sempre as mesmas desinências, sempre a mesma conjugação para cada pessoa, de acordo com determinado tempo e modo verbal. Então, se é o modo imperativo, se é o modo subjuntivo, se é o modo indicativo, se é presente, passado, futuro, então vai depender muito de qual tempo e modo que a gente está se referindo. E aí a gente vai ver essas terminações. Outro detalhe, eles são regulares porque eles não sofrem alteração no seu radical, ou seja, na raiz do seu verbo, como acontece com os irregulares, que a gente também vai ver hoje. Assim como acontece na língua portuguesa, é isso que vai diferenciar um do outro. Os verbos regulares no presente do indicativo. Deixa eu terminar de escrever. Os verbos regulares no presente do indicativo têm as seguintes terminações. Antes de a gente falar das terminações, os verbos são divididos em 3 conjugações. Vamos mudar aqui para amarelo, né? Amarelo, e eu acabei apagando ali. Presente do indicativo. Ele tem 3 conjugações. Todos os verbos regulares têm 3 conjugações. Primeira conjugação é aquela que tem os verbos terminados em AR. Segunda conjugação é aquela que tem os verbos terminados em ER. E terceira conjugação é aquela que tem os verbos terminados em IR. Professora, a gente está na aula de português? Estamos na aula de espanhol, mas as conjugações são as mesmas. A regra aplicada na língua portuguesa para os verbos no presente do indicativo em relação a tipo de conjugação é a mesma da língua espanhola. Como sabemos, nós sempre temos que utilizar os pronomes pessoais do caso reto para conjugar um verbo. Os verbos terminados em AR vão seguir as seguintes desinências, ou terão as seguintes terminações: o, as, a, amos, as, an. Os verbos terminados em ER vão ter as seguintes terminações: o, es, e, emos, eis, en. E os verbos de terceira conjugação vão seguir a seguinte terminação: o, es, e, imos, is,
detalhe muito importante que vocês têm que prestar atenção. Em português, os verbos em terceira pessoa do plural, eles vão terminar em an com M ou ão, né? Mas em espanhol não tem essas duas terminações, essas duas finalizações. Sempre vai ser an com N ou en com N. Eles sempre vão terminar em N de navio, certo? Outra coisa, vocês nunca devem esquecer de acentuar quando ele deve ser acentuado, porque senão ele vai estar equivocado. Vamos ver essas terminações aplicadas a verbos. Com o verbo amar, yo amo, tu amas, ele ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellos amam. Lembrando que o amar é primeira conjugação, terminado em AR. Olha as terminações, o, as, a, amos, ais, am. Beber, verbo de segunda conjugação, terminado em ER. Yo bebo, tu bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben. E para finalizar, o verbo terminado em IR, verbo de terceira conjugação. Yo vivo, tu vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Nossa, professora, a senhora falou bibo? Por quê? Porque o V tem som de B, né? Então, ele vai ficar ali, vai parecer que é o bebo ou bibe, mas não é. É o V na hora de a gente escrever, tá bom? Outros verbos, vamos lá. Como é que a gente vai conjugar, continuando ainda no presente do indicativo, o verbo terminado em AR, cantar? Yo canto, tu cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantam. Verbo comer, verbo de segunda conjugação terminado em ER. Yo como, tu comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comem. Verbo de terceira conjugação, escrever, que é escrever, terminado em IR. Yo escribo, tu escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben. Seguindo, esses foram os nossos verbos regulares no presente do indicativo, tá bom? Essas são as terminações e é assim que a gente vai fazer com eles. Agora, nós vamos ver outro tipo de verbo. São os verbos pronominais. Lembra que na aula, não lembro ao certo se foi 6 ou se foi 7, mas eu acho que foi 7. Que nós falamos dos verbos, que nós trabalhamos, foi 7 mesmo, os pronomes do caso oblíquo. Lembra que a gente falou que eles são utilizados nos verbos pronominais ou verbos reflexivos, são chamados de pronomes reflexivos? Então, chegou a hora de a gente trabalhar eles nos verbos. Então, vamos ver como é o verbo pronominal. Simbora para o slide. Os verbos pronominais são aqueles que em sua raiz vão vir acrescido do se. E lembrando que em português esse se ele vai ser separado por hífen. Lembra lá que a gente falou na aula 7? Pois é. Em espanhol não, ele vai vir juntinho do verbo, esse se não vai ser separado por hífen. E em sua conjugação, nós vamos trabalhar na frente, vamos utilizar diante do verbo conjugado os pronomes reflexivos ou pronome pessoal do caso oblíquo, que quais são? Me, te, se, nos, os, se, sucessivamente, ou seja, nessa sequência, no me para o yo, o te para o tu,
o se para o ele, nos para o nosotros, os para o vosotros e se novamente para o ellos. Eles são usados para quê? Para indicar, corta para mim, Thalita. Corta para mim, Thalita. Lá vem eu, Thalita. Isso, Thalita. Corta para mim. Uma hora vai dar certo essa minha jogada. Eu pego ela de surpresa, gente. Mas tudo bem. Os verbos... Ai, que delícia essa cachoeira na Costa Rica. Olha que gostoso. Ai, delícia. Vamos lá. Onde eu estava? Lembrei. Os verbos pronominais, eles são usados para falar de ações que recaem sobre o próprio sujeito. Então, são ações cotidianas que eu faço, que você faz, que nós fazemos. Então, nós utilizamos eles para se referir, para nos referir a algo que fazemos a nós mesmos, certo? Então, por isso que a gente fala que eles são verbos que indicam ação feita pelo sujeito que recai sobre ele mesmo. Simbora de volta para o nosso slide. Por exemplo, la abuela de Lúcia se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Traduzindo, a avó de Lúcia pinta o cabelo uma vez ao mês. Esse se tiñe, ele vem do verbo tinir-se, que é tingir, que é pintar. E nós utilizamos o quê? Nós vimos que ele é pronominal, porque ele vem com se. E como é a avó de Lúcia, é elha, é terceira pessoa. Se é terceira pessoa, eu vou utilizar... tá tudo verde, vamos mudar para vermelho de volta. Verbo tinir-se, que é o verbo pintar, é o verbo tingir. Então, ela tinge o cabelo uma vez por mês. Como está se referindo à avó de Lúcia, la abuela de Lúcia, é elha. Se é elha, eu vou usar o se. Aí eu uso o se e o verbo conjugado. A mesma coisa está aqui embaixo. É o verbo mirar-se. De novo, olha aqui ele, ó o sezinho. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Quem que se olha no espelho? Ele, ela. Então, a gente tem aqui um sujeito oculto. Ele ou ella. Eu utilizei o se porque está se referindo a ele ou ela. Se olha no espelho quando utiliza o secador. E trouxe para vocês os verbos mais utilizados para indicar uma ação cotidiana feita por nós. E dentre esses verbos, nós temos aqui muitos falsos cognatos. O primeiro, acordar-se. Quando a gente fala em acordar, o que a gente vem na nossa mente primeiro? Que é, eu estava dormindo e eu acordei, né? Mas ele é um falso cognato, é um falso amigo. E acordar-se significa lembrar-se. Olha aí um verbinho que vocês deveriam escrever em seus cadernos. Façam essa anotação. Acordar-se significa lembrar-se. E o oposto dele é olvidar-se. Olha que faltou o E aqui, que a professora não colocou. Olvidar-se. E o que é olvidar-se? É o oposto de lembrar. E qual é o oposto de lembrar? Esquecer-se. Olha como é que é escrito em português. O hífen. Em espanhol, tudo juntinho. Olvidar-se é esquecer-se. Lembrar-se ou acordar-se é lembrar-se. O que mais que nós temos? Acostar-se. O que significa acostar-se? Significa deitar-se ou se deitar.
E o oposto de se deitar é levantar-se, que é levantar-se. Que mais que temos? Cepilhar-se. O que é cepilhar? Cepilhar é quase que uma sentença inteira e não uma palavra. É escovar os dentes. Ou ainda escovar os cabelos. Vou a cepilhar-me el pelo. Eu vou pentear meu cabelo. Mas se eu falo eu vou a cepilhar-me ou me vou a cepilhar, eu estou dizendo que vou ao banheiro escovar meus dentes. Duchar-se. Esse é mais fácil de vocês lembrarem. Que ducha é banho, né? Então, duchar-se é banhar-se. Banhar-se ou tomar banho. Despertar-se. Isso mesmo, despertar-se é o mesmo que em português. É acordar. Olha aí onde que está o nosso acordar. Não está lá em acordar-se, porque acordar-se significa esquecer. E despertar significa acordar. Dormir-se é o oposto aqui, ó, do meu acordar. É dormir. Ai, que lindinho, nosso cachorrinho dormindo. Que mais? Eu falei para vocês que eu posso falar vou a cepilhar-me pelo. Posso falar. Mas também posso falar vou a peinar-me ou peinar-se, que significa pentear-se. Certo? Peinar-se é pentear-se. Vestir-se. Vestir-se significa se vestir. Vestir-se. A mesma coisa. Certo? Mas como é que eu vou utilizar esses verbos nas conjugações, professora? Então, vamos ver lá. O acordar-se. Eu já vi que ele é um verbo pronominal, termina com C. Acordar é um verbo irregular, mas isso também vocês não se preocupem, que vocês vão ver mais para frente como é a regrinha do verbo irregular, acordar no presente do indicativo. Mas, de qualquer modo, vamos ver como conjuga-se o verbo acordar-se. Yo me acuerdo, porque está se relacionado ao yo, então eu uso me. Olha só, o meu verbo pronominal estava no final. Mas quando eu vou conjugar, a conjugação vem para o início, tá? Ou entre o meu pronome ou o nome e o meu verbo. Yo me acuerdo, tu te acuerdas, para o tu é te, ella, ustedes se acuerda, nosotros nos acuerdamos, vosotros os acuerdais e ellos se acuerdam. Olha o se novamente ali, o que vai identificar e separar se é da primeira se é do singular ou do plural, vai ser o verbo conjugado. Acuerda para o singular e acuerdam para o plural. Vamos ver aqui um verbo regular, que vai seguir aquela sequência lá dos nossos primeiros slides, que são os verbos regulares do presente do indicativo. O verbo cepilhar-se, que é escovar os dentes, também está aqui, ó, um Czinho. Então, eu vou lembrar que eu preciso colocar na frente do verbo conjugado o pronome pessoal do caso oblíquo, ou os meus pronomes reflexivos. Yo me cepillo, tu te cepillas, él se cepilla, nosotros nos cepillamos, vosotros os cepillais e ellos se cepillam. Novamente, o se vai identificar e vai diferenciar se é singular ou plural de acordo com a conjugação do verbo. Certo? Tudo bem por aí? Tá tudo tranquilo? Já estão cansados? Eu acho que não, hein? Não se cansem, acordem, que a gente já está ali na metade da aula. Então, agora vamos ver os nossos verbos irregulares. Mais especificamente,
quatro verbos irregulares que nós vamos ver hoje no presente do indicativo. Então, bora lá primeiro ver o que é um verbo irregular. Simbora para o nosso slide. Os verbos irregulares são aqueles que não seguem o mesmo modelo de conjugação. Lembra que a gente falou que o regular, ele segue o mesmo modelo? Ele vai seguir lá a ordem primeira, segunda e terceira conjugação? Então, os irregulares não vão seguir essa ordem, viu, galera? Eles não vão seguir. Porque eles vão depender de que tempo e modo verbal, e quando eles identificarem ou forem identificados pelo seu tempo e modo, eles vão sofrer alteração. Pode ser no seu radical, ou que é a sua raiz, ou na sua desinência, que é lá naquelas terminações que a gente viu. Então, ele pode sofrer ou em um ou em outro. Não vai sofrer nos dois ao mesmo tempo. São raros os verbos que sofrem nos dois. Mas ele vai sofrer ali ou um ou outro. E por eles sofrerem essas diferenças, essas alterações, este câmbio, esta mudança, ele é chamado de irregular. Vamos ver os verbos irregulares ser e estar. Olha como são as coisas. O verbo ser e estar, eles são os verbos mais necessários para a gente construir uma frase simples. E também é ele que nós usamos em português, ser e estar, também irregular. Em espanhol, ser e estar. Mas em inglês é o famoso que persegue vocês há muito tempo, verbo to be. O verbo to be é o verbo ser e estar. Você sabendo conjugar o verbo ser e estar em português, em espanhol ou em inglês, você vai conseguir construir uma frase simples, certo? Simbora lá. Como é a conjugação do meu verbo ser? O verbo ser, no presente do indicativo, é conjugado da seguinte maneira: yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois e ellos son. E o verbo estar? Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos estão. E eles sempre estão ali se referindo, eles sempre podem ser encontrados como verbos de ligação. Ele que vai ligar ali o meu sujeito com o meu predicado na minha frase, ele vai estar ali auxiliando, serve também como verbo auxiliar, é um verbo muito utilizado. São os verbos muito utilizados. Outro detalhe, para vocês não esquecerem nunca, em português é são, com ão. Em espanhol é son. Lembrando que esse son é com N de navio e não com M. E o estão, em português, é estão. Mas em espanhol é están, com N novamente de navio. Yo soy estudiante. Eu sou estudante. Nosotros estamos en el jardín. Nós estamos no jardim. Que mais que temos? Agora nós temos os outros dois verbos irregulares, que é o verbo haber e tener. Esses dois verbos acontece muita confusão na língua espanhola. Por quê? Porque eles possuem significados e usos diferentes. Por isso, eles costumam causar essa confusão em nós brasileiros, já que nós utilizamos esses dois verbos como sinônimo na língua portuguesa. É o verbo ter e o verbo haver, haber e tener. Nós utilizamos eles como sinônimos. Tem, há alguém na sala, tem alguém na sala. Para nós é a mesma coisa, é sinônimo, mas para a língua espanhola não é. Eles têm significado diferente e uso diferente. Assim,
Saber utilizar corretamente esses verbos em língua espanhola é essencial para a comunicação e para não cometer erros. Se existe uma coisa que os nativos e que os falantes de língua espanhola prezam muito, é pela sua língua, é pelo seu idioma. E por eles prezarem tanto e amarem tanto e defenderem tanto a sua língua e seu idioma, por isso que eles evitam muitos estrangeirismos, o que acontece? Eles cobram do seu falante que ele escreva corretamente e das pessoas que estão aprendendo para que façam o uso correto, para que não haja confusão na hora que eles forem te ouvir e te entender. Mas vocês vão entender agora por que pode causar confusão e como eu vou usar ambos de que forma. Vamos lá, para o slide. O verbo haber, ele é impessoal. O que ele é impessoal? O que significa impessoal? Ele não é, perdão, de uma pessoa, ele não vai se referir a uma pessoa específica do discurso. Quem fala, de quem se fala e a quem se fala. Ele não é pessoal, ele é impessoal. E por ele ser impessoal, ele não vai ser conjugado. Ele não existe o uso para o jo, o uso para o tu, o uso para o ele e assim sucessivamente. Ele não tem essa conjugação. A sua forma, ela só vai ser mudada em relação ao tempo verbal. Se eu estou falando do presente, se eu estou falando do passado ou se eu estou falando do futuro. É muito fácil de você entender e de você lembrar, porque ele não vai ter variações. Em espanhol, esse verbo ele é utilizado para expressar a existência, podendo ser substituído por existe ou existe. Então, todas as vezes que você estiver com dúvida e quiser saber se você vai usar o haber ou o tener, é só você substituir. Se você conseguir substituir pela palavra existe ou existem, ou ainda na minha tradução, existe e existem, eu vou utilizar o verbo haber, certo? Outra função desse verbo, uma função também muito importante, é de expressar obrigação ou necessidade, mas em uma forma geral, uma obrigação geral, uma obrigação assim, bem geralzona mesmo, uma necessidade que é uma necessidade de todo mundo, ou uma obrigação de todo mundo, graças. Então, ele é utilizado dessa maneira, tá? Por exemplo, ele tem somente essas 4 variações. Para o presente, nós vamos usar I. Para o passado, nós vamos usar ha habido. Também para o passado, aqui ele é composto e aqui ele é simples. Hubo. E para o futuro, habrá. Não existe outra forma de usar o verbo haber, tá? Não tem conjugação. Somente vai ter I, quando estiver se referindo ao presente, ha habido para o passado, ou hubo para o passado, e habrá para o futuro. Vamos aqui nas nossas frases. Hay una casa muy bonita en la calle 9. Existe uma casa muito bonita na rua 9. Ou há uma casa muito bonita na rua 9. Esta mañana ha habido muchas personas en la calle 9. Esta manhã houveram, ou estiveram, ou existiam muitas pessoas na rua 9. Mira, mês passado hubo una fiesta en la calle 9. Mês passado houve uma festa na rua 9. Ou ainda no futuro,
el próximo ano habrá uma grande fiesta em la calle 9. No próximo ano haverá, vai haver, existirá, terá uma uma grande festa na Rua 9. Certo? Então, anotem aí, são somente esses 4 modos e essas 4 formas de escrever o verbo haber. Aí outra forma de utilizar, antes do que, que aí vai indicar obrigação, como eu falei, ou necessidade. Hay que trabalhar para comprar uma boa casa. Você tem que trabalhar para comprar uma boa casa. Então, é uma obrigação ou uma necessidade no modo geral. É bem generalizado essa forma de falar. Não é específico para uma pessoa. É para todos. Se você quer ter uma boa casa, se você quer comprar uma boa casa, então você tem que trabalhar para poder possuir. Hay que tener buena educación. Tem que ter, você deve ter uma boa educação. Também é uma obrigação ou uma necessidade geral. E para finalizar, ainda os exemplos, hay que chegar temprano em casa. É outra obrigação. Você tem que chegar cedo em casa. Tá? Então, a gente tem essas 3 formas aí usadas no presente, hay mais que vai ter o sentido de ter, essa necessidade, essa obrigação generalizada, geral. E aí nós vamos para o verbo tener. Enquanto o verbo haber, ele é um verbo impessoal, não precisa ser conjugado, o verbo tener, ele é pessoal. Ele necessita de um sujeito e por ele necessitar de um sujeito, por ele ser pessoal, ele tem que ser conjugado. Yo tengo, tú tienes, ella tiene e assim sucessivamente. Em espanhol, ele é utilizado para expressar posse, podendo ser substituído por posee ou em português possui. Tá? Então, enquanto o haber é de existência, o tener é de possuir. Como o verbo haber, ele também pode expressar obrigação ou necessidade. Só que enquanto o verbo haber, ele faz ele expressa essa obrigação ou essa necessidade de uma forma geral, como um todo, o verbo tener, ele vai fazer a mesma coisa, mas mais específico. Mais voltado para o sujeito, porque ele vai ter um sujeito, ele precisa de um sujeito na oração. Então, ele vai necessitar desse sujeito para ser conjugado. Como é que eu vou conjugar ele ali no meu presente? Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Os exemplos. Ele pode expressar posse, expressar possessão. Como é que ele vai expressar posse? Tienes muchos libros. Você tem muitos livros. Você possui muitos livros. Ana e Pablo tienen 2 hijos. Ana e Pablo têm ou possuem 2 filhos. Buenos Aires tiene muchos museus. Em Buenos Aires possui muitos museus. Então, nesse sentido de possessão, ele foi substituído ali na minha tradução por possuir. Tá? Quando ele expressa necessidade ou obrigação específica. Tenho que estudar mais espanhol. Quem que tem que estudar mais espanhol? É todo mundo? Não. Na minha frase está dizendo que eu tenho que estudar mais espanhol. Tienes que comprar arroz para la cena. Quem que tem que comprar arroz para o jantar? Tu
tú tienes que comprar arroz para la cena. María y Juan tienen que llegar más temprano para el almuerzo. Quem que tem que chegar mais cedo para o almoço? É você? Sou eu? É todo mundo? É qualquer pessoa? Não, é Maria e João. Ele foi bem específico quem é que tem que chegar mais cedo, certo? Tranquilo, hasta aí? Como estamos? Foi uma aula demorada, foi uma aula muito cheia de gramática, foi uma aula cheia de verbo. A professora falou tanto que ela está quase perdendo a voz. Tive que dar umas paradinhas aqui para tomar um pouquinho de água, mas vamos seguir. E agora nós vamos fazer a nossa viagem para Costa Rica. Então, roda a vinheta. E aí, galera, viu aí? Nós estamos aqui em uma das cachoeiras de Costa Rica. Galera, Costa Rica, ela é conhecida através de uma pesquisa feita por um jornal americano. Ela foi conhecida, ela foi votada e ela foi escolhida como o país mais feliz do mundo. Isso mesmo, Costa Rica é o país mais feliz do mundo. Por quê? Porque eles são muito positivos, eles são muito acolhedores, eles gostam de sorrir, eles gostam de tratar as pessoas bem e ensinam as crianças desde pequeno a serem muito gentis com os seus visitantes, com os seus amigos. Eles sempre estão felizes, cantando, sorrindo, brincando. E isso é uma coisa tão bacana, é uma coisa tão legal a gente ser positivo, a gente está ali sempre para cima. Eu sei que tem dia que a gente não está tão bem, mas a gente tem que pensar no outro. O outro nem sempre quer saber ou tem culpa dos nossos problemas. Assim sucessivamente, tá? Nós também não temos culpa do problema do outro. E às vezes o outro só precisa de um sorriso seu para ter um bom dia, tá? Outro detalhe na Costa Rica, deixa eu pegar minha colinha aqui. Fora ele ser um país, é porque como eu estou aqui hoje sem a minha companheira, eu estou meio perdida. Ah, tá. Costa Rica, sabe aquele filme Jurassic Park, que fala lá dos dinossauros? Então, para quem assistiu, ele foi filmado em uma ilha lá na Costa Rica. Olha que era muito legal aquele filme, foi muito legal. Muito bonita aquela ilha também. Outra coisa, não muito boa. Costa Rica também é o país mais caro do mundo. Lá o salário é muito pequeno, mas as coisas são muito caras. Ele consegue perder para os Estados Unidos de tanta carestia mesmo das coisas. E assim como na Nicarágua, a Costa Rica também não tem nome de rua. E não somente não tem nome de rua, consegue ser pior ainda do que Nicarágua nesse sentido. Também não tem número nas casas. Como é que alguém vai encontrar alguém ali? É difícil, né? Mas ele sempre tem um jeitinho ali, latino, para poder resolver esses problemas. Mas agora vamos lá para as expressões, senão a gente vai perder muito tempo. Pura vida, que é a mesma coisa de dizer, de dar uma saudação, um agradecimento. Pura vida é tudo. Mai é o nosso cara, meu do paulistano. Esse mai é uma boa nota, ou ele é uma boa pessoa. Tuanes, que significa que legal, é isso aí mesmo. Chunche é uma maneira de referir-se a qualquer coisa, seja ela um nome, ou seja porque não quer dizer o nome. É o nosso coisa, é aquela coisa ali, é o chunche. Está pal tigre,
quando alguma coisa não funciona, tá quebrada, deteriorada, está para o tigre. Codo, que é cotovelo, mas não é só cotovelo. Lá também pode se referir à pessoa que não gasta dinheiro, é aquele pão duro, mão de vaca. Quetiva ou quechubo é uma pessoa muito boa, muito bonita, legal. Mucho rin-rin e nada de helados. É quando a pessoa fala e não faz nada. Só muito barulho por nada, faz muito barulho por nada. Música de plancha, são as músicas conhecidas por todos, chamam assim, porque as pessoas passavam roupa e colocavam aquelas músicas e ficavam repetindo. A gente faz isso, tem muita música plancha na nossa playlist, né? No hay de piña, quando não tem alguma coisa que você está procurando, aí a pessoa fala, no hay de piña, literalmente quer dizer, não tem abacaxi. Sapa, pessoa que fala demais. Por ser sapa, sempre está com problemas. Porque a pessoa fala demais, sempre está causando problemas. E o último, vacilão, algo divertido, legal, não é vacilão. A professora do meu filho dizia, que vacilão quando ele habla português, olha que legal quando ele fala português. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas e nós passamos uns segundinhos da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido e a gente se vê já na nossa aula de revisão. Um beijo e hasta pronto, mis amores!